Bueno. Bom, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Zanquim, um tema que o senhor aprofunda hoje na sessão, teremos oportunidade, quem sabe, de fazer moções, que a gente possa aprofundar também o debate e esmiuçar esse debate em diversos aspectos. Por exemplo, semana passada saiu o censo demográfico, saiu a população dos municípios aqui da região. Ontem a gente discutia saúde. Hoje a gente está discutindo a questão de números, de recursos. E a gente precisa de recursos para subsidiar educação, saúde, lazer, saneamento, meio ambiente. E aí, colega vereador Zanquim, quando a gente pega os dados de alguns municípios, eu fico assustado. Porque o Jornal Pioneiro divulgou os 48 municípios, os 49 municípios Caxias, mais os 48 municípios de abrangência de Caxias do Sul, aqui no entorno, as cidades satélites, Caxias, uma região metropolitana e as cidades no entorno. Olha, vereador, temos que discutir reforma tributária. O governo Bolsonaro estava discutindo uma outra situação, de encerrar o funcionamento de alguns municípios. Eu acho que a gente tem que avançar nisso. Nada contra municípios com 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, mas terem uma estrutura toda administrativa gerando uma alta carga para esses municípios. Olha aqui, nós somos em 23 vereadores para uma cidade de 500 mil de habitantes. A gente poderia ter mais de 30. Peço uma parte, vereador. Caxias do Sul tem 10 conselheiros tutelares somente. Nós precisaríamos ter no mínimo 50. Pelo tamanho, são 5 conselheiros para cada... 10 conselheiros para cada 100 mil habitantes. Agora, se a gente pegar os dados de alguns municípios, vamos lá. André da Rocha, 1.135 habitantes. União da Serra, 1.170. Guabiju, 1.417. Montauri, 1.499. Santa Teresa, 1.505. Somando esses 5 municípios, dá 7 mil habitantes. Cada município tem um prefeito, tem seus secretários, tem seus CCs, tem 9 vereadores, tem toda a estrutura administrativa, fora tudo que, o inchamento da máquina pública que tem. Tem judiciário, tem que ter polícia, tem que ter bombeiro, tem que ter toda uma estrutura para 1.000 habitantes. Se a gente pegar um prédio de Caxias do Sul, aqui o Parque do Sol, aqui tem 1.000 habitantes. Tu pega as torres aqui da Nova Vita, tem as 5 cidades juntas numa estrutura só. Então, o que nós temos que discutir, vereador, é a questão da reforma tributária, mas como que os municípios também recebem esses recursos? Porque nós estamos com Caxias do Sul com o seu orçamento estrangulado. Nós estamos investindo 27% em saúde. Esses municípios vão para Brasília. O vereador Uessa, aquela vez, ficou bem assustado quando foi, porque um levava uma perna de salame, outro levava um vinho e dava para os deputados. Os vereadores ganhavam emendas, porque esses deputados fazem 300 votos no município, fazem 400 no outro, se elegem nesses municípios pequenos. Foi no momento da política brasileira que se foi criado. Hoje nós somos quase 500 municípios, 497 municípios no Rio Grande do Sul, para 11 milhões de habitantes. Mas somando desses 49 municípios da região, tirando Caxias, 48, não dá meia Caxias. Então é muito dinheiro indo para a questão administrativa e pouco dinheiro indo para quem realmente precisa, porque é o essencial. Porque esses municípios vizinhos acabam vindo para Caxias, usar a nossa saúde, usar toda a nossa estrutura aqui da nossa cidade. E aí a gente faz um chamamento para esses municípios, olha, temos que colaborar, os munícipes de vocês vêm para a nossa cidade. E aí quando a gente faz esse chamamento, eles viram as costas. Então acho que uma questão que o governo Bolsonaro levantou, ventilou, aí foi feita uma marcha de prefeitos em Brasília, era o encerramento administrativo desses municípios. Nós vivemos um momento aqui em Caxias que Forqueta queria se emancipar, Ana Rech queria se emancipar. Bom, foi um momento político na época, mas eu sou totalmente contrário a essas emancipações. E principalmente município de 1.000 habitantes.
Que isso, a gente tem que rediscutir isso daí, vereador. Porque senão o meu imposto que eu pago, e eu vivo numa pátria, e eu acho que o meu imposto tem que ir lá para o norte, para aquelas pessoas que não têm condições, tem que ir para o nordeste, beleza? Mas agora não meu imposto bancar cidades aí, vizinhos que eles põem... e que bom que tem ar-condicionado, tem café até expresso nas UBS, que o passatempo deles é isso. Enquanto a gente não consegue nem montar um pinheirinho de Natal, a gente não consegue fazer um momento de lazer para os nossos idosos, eles fazem de tudo. Tem escola de turno integral para todas essas crianças e Caxias do Sul, o orçamento que a gente manda de impostos para a União não vem redistribuído da forma que a gente deveria ter. Seu parte, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Eu quero colaborar com a sua fala sobre um assunto que me preocupou muito esta semana. A Rádio Espaço FM fez uma pesquisa, tá? Fez um levantamento a respeito do censo, tá? Onde foram entrevistadas várias pessoas, não só em Farroupilha, mas aqui em Caxias também, e o resultado é apavorante. É apavorante, aonde que 30% alegou que não foi visitado e 11% alegou que foi visitado. Então, se esse censo, tá, isso saiu essa semana, se esse censo disse que Caxias tem 490 mil, é porque nós temos 700. Porque se fechar essa pesquisa, né, é isso aí. Então, ficou de fora mais de 200 mil famílias. 200 mil pessoas. Tá. O que isso significa, vereador, para nós? Que Caxias perde recursos do governo federal porque os recursos que vêm para cá são baseados no número de habitantes que se tem. Então, você paga um valor e não volta o valor que teria que voltar, por causa do número de habitantes que o censo não apresenta. Esse é outro problema que a gente vai enfrentar. Obrigado. Bom, vereador Fantinel, eu já era para ter trazido esses dados aqui do IBGE e vou trazer no momento oportuno, né, refletindo sobre os dados, mas a gente tinha expectativa e o próprio IBGE fazia uma estimativa de 523 mil habitantes. Hoje nós estamos com 460. Eu fiquei até pensando se foram dados do Covid que foram utilizados, o que aconteceu, porque teve essa diminuição tão enorme de pessoas, né? E aí eu me preocupo porque justamente isso, né? E eu convoco as pessoas a fazerem o título de eleitor em Caxias, a tirarem o cartão SUS aqui em Caxias, porque quanto mais dados a gente tiver, mais recursos Caxias do Sul ganha, mais para a área da saúde, para a área da educação. Agora, esse pessoal aqui que mora, daqui a pouco se a gente pegar esses municípios pequenos com 1.100 pessoas, eu conheço muitas pessoas que moram nesses municípios, mas mantém o título de eleitor e o endereço de referência nesse local, porque daí vota no vereador para patrolar lá a estrada da sua chácara, né? Então eles acabam, de repente tem 600 pessoas, em Caxias do Sul tem muito mais pessoas, e a gente não consegue, né, ter um dado correto. Então, vereador Fantinel, esse é um dado muito preocupante, né? Nós tivemos, que foi uma denúncia clara que o noticiário aqui fez, tinham recenseadores que sentados lá na sua residência e respondendo pelas pessoas. Aconteceu isso. 2, 3 bairros de Caxias numa região tiveram que refazer tudo porque o cara respondeu pelas pessoas. Olha o embaralhamento de dados, será que deu certo isso daí? E os outros? Um que foi descoberto e os demais? Sua parte, vereador Alberto. Bom, então é esse acho que a gente tem que ampliar, mas eu quero, vereador presidente, nesse tempo que resta, na quarta-feira passada eu fui representar o Legislativo de Caxias num evento em Garibaldi. Estava presente o vereador Alexandre Bortoluz também, né? E o tema era sobre a questão para divulgar o que foi feito nesse período sobre a situação lá de Bento Gonçalves, das vinícolas, com o desembargador, que não estava presente, tinha uma pessoa que estava sendo representada por ele, e também o Gilmar Socella, deputado estadual e secretário do governo Leite na área do trabalho e emprego. Era uma reunião do Parlamento Regional. Parlamento Regional, que a gente deve muito ao vereador Felipe Gremmelmaier, que foi um idealizador, foi uma pessoa um vereador que ajudou a criar, que ajudou a desenvolver, a motivar os vereadores da região. Eu peço a declaração de líder para continuar, presidente. Segue a declaração de líder. Mas, vereador Felipe, o rumo que está tomando o Parlamento Regional me preocupa.
Porque nós não podemos transformar o parlamento regional numa casta ou no departamento de interesses pessoais de alguns vereadores da região. Ah, porque eu sou agricultor, porque eu sou não sei o que lá. E aí eu vou me motivar a fazer reuniões, provocar reuniões em benefício próprio e para tirar deliberações. Eu imaginava, vereador, quando o senhor criou o Parlamento Regional, deu a ideia, em 2017, era para que a gente pudesse discutir o trem regional, para que a gente pudesse discutir a Universidade Federal. Eu falei lá naquela reunião da mesa, eu disse assim, nós temos que retomar a discussão da Universidade Federal. Agora nós estamos num governo que quer expandir campos e núcleos. Nós temos que voltar essa ideia. Nós temos que discutir as questões macros da nossa região. Né? A ampliação das rodovias, a questão do pedagiamento, esses movimentos que a gente tem que fazer no Parlamento Regional. Pois bem, eu fui representando o nosso legislativo, está aqui o vereador Bortoluz, que por mais de direita que seja, que tem um pensamento, né, contraditório ao meu em muitas coisas, está aqui para comprovar tudo o que aconteceu lá. Tinha um representante da OAB, tinha imprensa presente de alguns municípios da região, né, tinha pessoal lá da Secretaria, servidores públicos do Gilmar Socella, da Secretaria do Estado. E eu fui representando porque logo após eu tinha uma reunião em Carlos Barbosa do PDT regional. Então, como era Garibaldi, eu peguei e fui e participei desse evento. Mas eu estava lá, meu presidente, apenas como ouvinte. Eu nem fui lá para me manifestar. Fui lá para conhecer o que estava sendo falado por um deputado que eu apoiei, o Socella se elegeu, e hoje é secretário do governo Leite, está fazendo um ótimo trabalho. E ele fez a fala dele, expôs tudo o que a administração está fazendo, né, o governo estadual, em relação ao trabalho, o pessoal lá da Justiça do Trabalho, enfim, que também fizeram uma fala. Aí um vereador levantou, depois que foi feita a explicação, a servidora da secretaria, uma advogada que elabora as leis na questão do trabalho, né, a vereadora Alexandre Bortoluz fez uma fala, e um vereador se levantou e disse assim, essa reunião aqui fui eu que provoquei, essa reunião aqui fui eu que pedi para ser feita, então eu quero dizer, tudo que foi falado naquele momento foi tudo desfeito na fala de alguns vereadores. Foi aberto para 3 vereadores. Aí, vereador Fantinel, eu até falo porque eles repercutiram as suas falas, né? Era um assunto que era para ser página virada no episódio, né? De Bento Gonçalves, e voltaram ao assunto. Falas como tipo de um vereador. E daqui o vereador Alexandre Bortoluz, que não me deixa mentir, e todas as pessoas que estavam lá presentes, que muitas aplaudiram eles, muitas se retiraram do plenário. Ah, mas aquele pessoal vem aqui trabalhar, eles vêm tudo magro lá, que não tem nem força para trabalhar. Aí eles passam por um processo de engorda, eles engordam e não querem mais nem tomar café da manhã depois. Mas veja bem, antes eles tinham que dormir no porão, agora nós temos que dormir no porão e temos que dar a cama para eles. E ainda temos que servir café na bandeja para eles. Falaram isso o vereador Alexandre Bortoluz, não falaram? Está aqui o vereador Alexandre Bortoluz comprovando aquilo que foi falado. Aí seguiram. Ah, porque eu dormi até pouco tempo atrás no colchão de palha, lá no meio do não sei o que lá, e agora esse pessoal quer o quê? Dormir aonde? Aí foram emendando. Teve um vereador que disse o seguinte, ó, temos que bater palma aqui. Não é que eu concorde, né, mas todo mundo aqui gostaria de referendar a fala do vereador Fantinel, de tudo que ele falou, e aí bateram palma em cima das suas falas, bateram palma para este vereador. Enfim, foram várias falas que eu nem quero trazer aqui à tona, e eu não conseguia parar quieto na cadeira, presidente, eu pedi a palavra, porque estava aberta a palavra, eu fui o terceiro. Porque se eu deixasse seguir a fala, eu ia embora e ia me retirar, mas eu disse, não, eu vou me manifestar. Enquanto o vereador da cidade que criou o Parlamento Regional estava representando, então eu tinha essa representatividade do senhor, e me manifestei. E eu fiz uma fala sobre a questão dos dados, foi bem naquele dia que saiu os dados do IBGE, eu fiz essa fala sobre que o Parlamento Regional tinha que se debruçar nesses números, a gente tinha que voltar a discutir a questão, usei como exemplo, porque a secretaria que o Socella está fazendo cursos profissionalizantes, aqui em Caxias a gente tinha o Trabalho 10, similar a esse, né? O governo do estado está fazendo, fiz uma fala de cursos federais, tipo o Pronatec, que a gente tem que voltar a ter para o nosso estado. E aí, na sequência, eu fiz essa fala, disse assim, olha, eu conheço que quem passa por um processo de engorda é gado,
quem vivia no tempo da Magedora era 2.000 anos atrás, né? As pessoas têm que ter um trabalho humanizado. E nós não temos, enquanto vereadores, por mais que tu defenda uma coisa totalmente contraditória, mas nós temos que defender o interesse público. Se tem um interesse público, é o que nós, parlamentares, temos que fazer, defender os direitos da população. Se a gente quer defender a margem do que está a Constituição, está o nosso regimento interno, nós estamos no lugar errado. E o que foi feito naquela reunião de quarta-feira, presidente, foi uma vergonha, foi um ataque à Constituição, um ataque aos trabalhadores. E o pior, o presidente do parlamento regional do município... como é que é o nome? Nova Roma? Do presidente da MESE, desculpa. O presidente da MESE aí, sentado na mesa, começou a discutir com a advogada que é servidora da Secretaria do Trabalho do Governo do Estado. Começou a discutir e falar mal aqui da pasta que o Vânia Esquadra do Ministério do Trabalho. Botando em suspeita todo o trabalho dele, aí o Socella teve que dizer o seguinte, olha, isso aqui não vai virar um circo, não vai virar uma palhaçada, vamos se respeitar aqui. Se tu tá afirmando aqui, por que tu não denunciou ele? Ah, porque ele faz tudo a revelia, ele faz todas as coisas de forma errada, tem que tirar ele, tem que expurgar ele, falando do Vânia Corte. Não sou eu, todo vereador Bortola, foi falado isso. Aí eu fiz a minha fala, eu disse assim, olha, estava sendo feita a gravação, eu disse, eu quero a cópia integral da gravação dessa reunião que nós estamos vendo aqui neste momento. O presidente da MESE, da Parlamento Regional, sim, beleza, nós vamos fazer a gravação. Pegamos o telefone do rapaz que estava gravando, estava mexendo na câmera, estava gravando na câmera, gravando. Saímos de lá, fiz uma fala, liguei para o Vânia Corte, olha, Vânia, tu foi citado, o teu trabalho foi citado, foi colocado como suspeita, né? O teu trabalho, que como tu faz as coisas erradas, enfim, e foi falado isso e tudo mais. O que aconteceu nesse momento? Solicitamos, através do presidente, do Thales Armiliato, nosso diretor aqui da Câmara, a cópia das gravações. O presidente solicitou por ofício no outro dia de manhã. Por fim, colegas vereadores e comunidade de Caxias do Sul, essa gravação evaporou, essa gravação sumiu. O rapaz que estava gravando, que era assessor do presidente da Câmara de Garibaldi, não era mais ele. Não era mais ele que estava gravando. Aí liguei para o presidente, ele não queria falar comigo, aí eu insisti, ele falou, o Daniel, meu assessor, ele falou comigo, mas desviou o assunto que eu tinha que procurar quem estava gravando. Aí eu sei que o presidente D'Ambrosio também tentou um contato, tentou conversar, o nosso diretor da Câmara, o Rodrigo Weber, tentou contato, as imagens desapareceram, não tem ata, esse parlamento regional é um fiasco, tem que acabar esse parlamento regional, que se é para ter esse norte aí, vereador Felipe Gremmelmaier, ser uma casta de interesses pessoais, não interesse coletivo, que acabe isso aí, só para esses vereadores dessas cidadezinhas pequenas ganharem diária, ter um passatempo deles, uma vez por mês, ter um passatempo, tá? Para eles ganharem diária, ficar passando o tempo deles. E não discutir interesses públicos. Aí nem ata tem. Então, para que serve isso? Se a gente vai lá em Brasília conversar com o ministro do Desenvolvimento Regional, como é que a gente vai levar uma ata do que a gente quer? No ministro do Trabalho, para discutir aquilo que estava sendo discutido, para discutir a legislação, se nem ata tem. Então, não tem ata, não tem nem imagens. Sorte que tem a lista de presença, que eu espero que não termine com a lista de presença, porque eu não fui com a maldade de gravar. Estava meu assessor Daniel, a gente nem começou a gravar as falas, porque a gente não imaginava que ia ser um show dos horrores aquilo ali. E vou lhe dizer, vereador Fantinel, se o senhor falou uma bobagem, tá? Aqueles lá falaram 100 vezes pior que o senhor. 100 vezes pior que o senhor. Porque o senhor ainda falou de berimbau, eles falaram da vida, da física das pessoas que vêm tudo magro e eles passam por um processo de engorda, eles têm que engordar eles, depois eles não querem mais nem comer de tão gordo que estão. E muito mais coisas, que tem que dormir numa palha, que agora eles têm que dormir no porão, tem que servir lanchezinho, cafezinho para eles, que eles não podem mais nem trabalhar, que tem que tratar bem, engordar eles, enfim, mais um monte de falas. O senhor, assim, foi fichinha, foi 1% perto do que eu ouvi lá.
Então tem que extinguir esse parlamento regional se é para continuar esse nível aí dos debates, interesses pessoais de grupos e não da nossa região, que vão lá só para tomar cafezinho, fazer um lanche, engordarem, vão lá para fazer coquetel, engordar e não para discutir interesses coletivos. Espero que o Vânios Corte tome providência da fala horrenda que foi feita a respeito a ele e que seja tomada uma atitude regional desse parlamento que envergonha as câmaras de vereadores, principalmente o nome do vereador Felipe Grêmio Maia, que foi o criador desse parlamento regional. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo vereador inscrito, Bortola.